Salmos 37, 7, está dizendo assim, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Em outras versões está dizendo assim, ó. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Amém? Já podemos ir embora para casa? Já, né? Podemos não? O Senhor já falou comigo já. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. É fácil ou é difícil? É uma palavra de Deus para esse tempo, né? Para mim e para a sua vida. Descansa no Senhor e aguarde pelo tempo dele com paciência. Amém ou não amém? E aí eu volto a te perguntar, é fácil ou é difícil? É difícil, né? Não sei se você já ouviu aquela famosa frase, né? No tempo certo você vai alcançar. No tempo certo você terá isso. No tempo certo você vai viver aquilo outro. Quem nunca? Diversas vezes já escutamos isso, né? Ficamos revoltados com esse tipo de frase? Fica, Johnny. Ó, às vezes a Johnny fica. E aí, pastor Rubens, fica revoltado? Já confia mais? Hoje tem que esperar, né? Não dá mais para viver embirrado, né, pastor? Às vezes a gente se frustra ao ouvir essa frase, né? Por mais que a gente confie, por mais que a gente já entenda que tem que esperar, não tem jeito, mas a frustração às vezes quer subir ao nosso coração. É ou não é verdade? Só Johnny se frustra. Só você se frustra, Johnny. É ou não é verdade? Ah, mais gente, Johnny. Pastora Johnny. Então, é um pouco frustrante a gente escutar palavras como essa. Mas às vezes a gente precisa perguntar, usar o versículo, usar a palavra de Deus para fazer uma pergunta para nós mesmos. Né? Por que está abatida a minha alma? Né? Por que se perturbas dentro de mim? Mas não podemos parar por aí, porque se a gente fica, né? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está frustrada? Por que você está perturbada? Por que você está assim? Por que você está assado? Ela vai responder, mas muito mais que isso, ela vai buscar como resolver, não é? A gente precisa usar a outra parte do versículo. Confie em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Então, quando você se encontrar, né, uma receita de bolo aqui para você, quando você se encontrar, uma receita de bolo até para mim, quando a gente se encontra num momento de expectativa ou de ansiedade, de frustração, né, desse limbo aí, né, de vai, não vai, acontece, não acontece, nós precisamos ir para a palavra. E além de perguntar, nossa, por que eu estou assim hoje? A gente precisa continuar a declarando o texto. Confia em Deus. Né? Falar para a nossa alma, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Porque quando a gente faz isso, a gente direciona a nossa alma a confiar em Deus. Amém? Muitas vezes, né, em diversas ministrações, o apóstolo falou aqui para a gente que a nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não é verdade? Quem já ouviu isso, essa ministração? Ixi, 2, 3 pessoas só, apóstolo, tem que pregar de novo. Ó, mas apareceu mais ali, vou perguntar de novo. Quem já ouviu essa ministração? Que a alma é a sede das nossas emoções? Aumentou. E a nossa alma, ela vive procurando formas de estar satisfeita. A nossa alma, ela vive procurando formas de encontrar o prazer, não é verdade? Mesmo que ela já esteve satisfeita, já estava ali no ápice, né, da satisfação, do prazer, da dopamina, todos esses inas. Há 10, 15 minutos atrás, há um dia, 2 dias, 15 dias atrás, ela sempre procura estar satisfeita no hoje. Não é? Quem tem uma alma parecida com essa que eu estou descrevendo? Não tem vergonha, não. Isso é a natureza humana, tá? Não estou te denunciando, não. Fica tranquilo. Então, a nossa alma, ela, por mais que ela esteja satisfeita, ou que ela esteve satisfeita um pouquinho de tempo atrás, ela vai buscar estar satisfeita
no hoje, certo? E quando a nossa alma atinge esse processo, nós... acaba por aí? Para por aí? Não, beleza, já estive satisfeita, vou procurar aqui estar satisfeita agora, uma bala vai me satisfazer hoje. A nossa alma é assim? Não é, né? Quando a gente é criança, até satisfaz. Agora, quando a gente já está caminhando um tempo, enfim, a nossa alma ela sempre vai procurar uma satisfação que pode estar no nosso futuro. A expectativa de um emprego melhor, a expectativa de estar melhor, a expectativa daquilo que ainda não chegou, a expectativa daquilo que está lá no nosso futuro. E muitas vezes a nossa alma ela se inquieta, querendo viver aquilo que está no futuro, hoje. Muitas vezes a nossa alma se inquieta, ela se perturba, procurando viver aquilo que está reservado para o nosso amanhã, mas ela quer viver hoje. É ou não é verdade? É verdade. Por isso que a palavra de Deus para essa manhã está dizendo para a gente, descansa no Senhor. Descansa em Deus. Amém? Se você puder apontar aí para o seu coração, para a sua alma, né? E falar, descansa no Senhor. Amém. Se ela está muito barulhenta, fala com mais firmeza. Sabe? Descansa no Senhor. Sabe quando você está dando uma bronca em alguém? Dá uma bronca na sua alma aí nessa manhã, uma bronca santa. Descansa no Senhor. Então a palavra de Deus nessa manhã está nos orientando. Descansa no Senhor. Pode ser o tema. Descansa no Senhor. Existem duas partes dentro de nós que buscam nos oferecer a satisfação ou satisfazer a nossa alma. Aquele beabá que todo mundo já ouviu, muitas vezes, não é verdade? O apóstolo aqui, acho que de 4 palavras dentro do mês, pelo menos uma, ele fala sobre a nossa alma. Amém? Então todos nós estamos bem treinados. Mas eu preciso relembrar que existem duas partes do nosso, de nós, dentro de nós, que buscam satisfazer a nossa alma. Quais são elas? Vixe. Eu vou chamar o apóstolo aqui para ministrar de novo, aí depois eu subo e a gente continua. Quais são as duas partes dentro de nós que buscam satisfazer a nossa alma? A carne, boa. E qual é o outro? O espírito. É isso aí. Tava ficando preocupado, gente. Vocês sabem, só tá com sono de vez em quando, né? Domingo, 10 e pouco da manhã, fazendo um monte de pergunta, é difícil, né? Mas enfim, eu também sou assim, às vezes, devagar. Mas hoje eu precisei fazer o download mais cedo da minha mente. Então, a nossa carne, ela busca satisfação rápida, não é? Aquelas ministrações do nosso apóstolo que frisa nosso coração. A nossa carne, ela busca satisfação rápida, sem se importar se vai acabar rápido também, não é? A nossa carne, ela busca nos satisfazer agora, sem se importar se isso vai acabar daqui a 5 minutos. Sem se importar se isso vai acabar daqui a 10 minutos, se vai durar uma semana, se vai durar pouquinho tempo. Sem se importar se aquilo que ela está buscando, naquele momento, é para a época própria. Sem se importar se aquilo que ela está buscando é para viver hoje ou se está reservado para um outro tempo. Aquele famoso tempo certo que tanto nos revolta, sabe? Já o nosso espírito, ele busca uma satisfação plena, duradoura, não é? Aquela paz que excede todo entendimento. Só que a nossa alma, ela vai se abrir para quem chega primeiro. E normalmente quem é que chega primeiro? A carne. Porque ela quer resolver rapidíssimo, não é? E aí daí desse contexto que nasce dentro de nós, o aqui e o agora. Eu quero hoje. Eu quero agora. Sabe, o imediatismo? A ansiedade para viver? Não, eu preciso, eu quero, eu vou fazer, eu vou acontecer, não importa, depois eu dou um jeito, eu vou me enfiar nisso aqui mesmo, depois a gente se resolve.
Não é verdade? Só que, como eu disse agora há pouco, o Espírito ele busca pela verdadeira paz. Aquela paz que produz uma confiança em Deus. Aquela paz, mesmo diante de um cenário totalmente desfavorável. O Espírito ele busca esse tipo de paz. E em Salmos, tem um outro Salmos que diz mais ou menos assim: aquele que confia no Senhor não teme e espera pela época própria. Aquele que deposita a confiança em Deus, aquele que consegue dominar a carne, né, subjugar a carne, fazer com que o Espírito domine e confia no Senhor, deposita a confiança no Senhor, não teme a espera da época própria. Às vezes a nossa alma se inquieta tanto que a gente fica com medo de esperar pelo tempo certo. Quando é só a raiva, ok, porque às vezes a raiva passa. Mas às vezes a nossa alma se inquieta tanto que ela instala o medo de esperar pelo tempo certo. Ela instala um medo de aguardar pela estação própria. E essa espera, esse aguardar pela estação própria, se torna um desafio, se torna um gigante, se torna uma barreira na nossa frente. Principalmente para quem já tende a ser um pouquinho ansioso. Principalmente para quem, né, já é mais ativa ou hiperativo, né, ou esperar pelo resultado que a estação certa vai trazer é um teste de fogo. Quem concorda com isso? Diz um amém aí. Ou um amém não, né? Diz um é verdade, é melhor. Esperar pelo resultado que a estação certa vai trazer lá na frente é um teste de fogo. Imagine que você está vivendo hoje, dentro daquilo que você está vivendo mesmo. Então não é só uma imaginação hipotética, é uma imaginação real daquilo que você está vivendo. Plantando para o amanhã. Só que você já quer o resultado hoje. Eu vou plantar as sementes do morango. Quem gosta de morango aí? Então vamos usar o morango, porque a maioria gosta. Se ninguém gostasse, eu ia usar outra fruta. Caqui? Ah, é que eu não sei o caqui, eu não sei nem como planta caqui. Eu gostava de caqui. Hoje em dia eu não sei mais, faz tempo que eu não como. Mas o morango, vai? Vamos no morango? Porque o morango eu preciso usar outro exemplo do morango depois. Mas a gente pega e planta o morango naquela hortinha, sabe? Você compra uma cumbuquinha assim, plástica preta, lá no Carrefour. Não estou fazendo merchan, tá? Mas você... Tô? Tá, então você compra em aí uma casa de garden, né, que chama? Aí, na feira, boa, obrigado. Aí você compra aquele plástico preto, compra a terra. Minha mãe que entende um pouquinho mais desses negócios, eu tô por fora. Aí você compra o produto para a terra ficar adubada, é isso? Para ela ficar boa lá. E aí você vai e planta... Oi? Substrato, ó. Palavra chique, né? Você compra o substrato que você vai colocar na sua terra. Chique. Aí você planta o morango naquela sua hortinha. Aí você coloca ali no sol, na sua janela, na sua varanda, no seu quintal, no seu banheiro. Tem gente que planta em tudo que é lugar, né? E aí você fala, nossa, deu uma vontade de comer morango, mas você plantou faz 5 minutos. Faz 5 minutos você colocou lá a terra, colocou o morango, fala, nossa, deu uma vontade de comer morango. Quem que você acha que está te sujigando para comer o morango? É a sua alma. Você acabou de falar faz 5 minutos. Aí você fala, putz, eu preciso de um morango. Aí você lembra que eu vou ter que falar o nome de outro mercado, bispo. Aí você vai lá no Atacadão, sempre tem morango, né? Garoto propaganda, vou fazer uma publi aqui e vai funcionar bem. Aí você vai lá no Atacadão, sempre tem morango, não importa o mês. Não importa, todo ano eu falo que em agosto
eu vou para a festa do morango lá em Atibaia. Não é? Já faz, acho que pelo menos uns 8 anos que eu falo. Chega perto de maio, junho, julho, eu falo, amor, esse ano a gente vai lá para a festa do morango em Atibaia, que é entre agosto e setembro. Aí por isso que eu sei qual que é a época mais ou menos da safra do morango, entendeu? Porque todo ano eu pesquiso, entro no site, que não sei o que e tal, mas enfim, um dia eu vou. Se aquieta aí minha alma, que a estação certa vai chegar. Ó. Aí, a gente vai lá no Atacadão em janeiro. Não, janeiro ainda está terminando. A gente vai em março. Já está aquele solzão rachando, aquela chuva louca. Já não é mais época de morango. Gente, dá um Google aí depois e vê se dá morango em março. Se der, aí vocês me corrigem. Mas aí você vai, não é época de morango, você vai lá no Atacadão, que sempre tem. Aí você compra o morango. Aí você pega aquela caixa de morango, porque você acabou de plantar faz 10 minutos, aí chegou no mercado, tem lá aquela caixa de morango, né, com papel filme que eles colocam, os morangos grandes em cima, embaixo, só os morangos pé rapado, né? Só aqueles verde, já mofado. E não sei, eu estou dando vontade na sua fome, hein? Vou continuar, eu preciso. Aí você pega o morango, ele tem uns lá grandão assim, graúdo, vermelhinho. Aí você dá uma mordida no morango. Azedo, sem gosto, sem suco, dá nem fazer um suco. E se fizer um suco, você tem que pôr meio quilo de açúcar para dar uma ajudada. Será que dá certo? Eu estou dando um exemplo do morango, mas às vezes a gente faz isso com outras áreas da nossa vida ou com outros projetos dentro da nossa vida. E aí, imagine que você está vivendo hoje, você está plantando para amanhã, e aí vem a sua alma. Vamos atrás desse resultado para agora? Tá tão bom isso aí que você está buscando, mas que tal a gente antecipar isso? Que tal a gente trazer para agora? Então, para o hoje, né, e aí até uma palavra meio que de confronto, mas é um confronto para a gente confrontar a nossa alma. Porque para o hoje está reservado o resultado da semeadura passada. Para hoje, para agora, para essa semana, para esse mês, está reservado o resultado da semeadura de tempos atrás. De 6 meses atrás, do ano passado, do ano retrasado. Uma vez, acho que minha mãe perguntou, alguém me perguntou, que não sei o quê, seus projetos desse ano, etc e tal, e que não sei o quê. Faz um tempinho já. Acho que foi de 2024 para 2025. Aí eu estava meio que entrando nessa loucura, eu falei, não, eu plantei de setembro a dezembro, para cada um dos meses de 2025, e eu vou colher aquilo que Deus já reservou para mim. Então, não adianta a gente querer adiantar o ciclo de bênção que está reservado para um tempo futuro. Não adianta a gente querer adiantar o processo de bênção de Deus, sabe? A chuva seródia, a chuva temporã, a escancarar a janela dos céus, para um tempo que está reservado lá na frente. O ciclo de bênção, olha, se você tiver um papel, uma caneta, um celular, anote aí. Um ciclo de bênção, ele pode se tornar um ciclo de maldição se ele vier na época errada. Um ciclo de bênção, sabe? Aquela maior bênção da sua vida, ela pode se tornar um ciclo de maldição se ela vier antecipada. Se a gente antecipar o processo. Se a gente for lá no Atacadão e quiser buscar aquilo que está reservado lá para frente. E quando a gente não entende isso, a gente busca antecipar o resultado e aí a gente vive essa ansiosidade. Nem é essa a palavra, mas quero dizer assim para ficar um pouquinho mais engraçado. A gente, com a nossa ansiedade, a gente quer antecipar e a gente vive, nossa, mas eu quero agora, eu quero isso agora, eu preciso disso hoje, eu preciso daquilo que está reservado lá para o futuro agora. Eu preciso viver aquilo que está reservado para os 10 anos de casamento, eu quero viver no primeiro ano. O que está reservado para os 15 anos de casamento, eu quero viver no segundo e já posso viver, já quero, já estou pronto. A gente está usando muito essa frase, já estou pronto. Já estou com a roupa de ir, não é isso que a gente fala?
E aí a gente começa a viver um ciclo que era de bênção, ele se tornou maldição. E aí a gente não entende o porquê que às vezes a gente alcança alguma bênção que a gente está esperando, que a gente estava querendo, que a gente estava lutando, batalhando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, fazendo jejum, subindo no monte, colocando o papelzinho, levando para Israel, colocando aqui no potinho de oração, postou no Facebook, pediu oração numa live no Instagram. Sabe quando a gente está tão frenético querendo uma coisa que a gente faz até sinal de fumaça para Deus? E aí a gente recebe aquilo, a gente alcança. Aí a nossa alma vem, só isso? Aquilo que eu busquei tanto tempo, era isso? Então, quando a gente antecipa algumas coisas da época própria, lá do futuro, a nossa alma, ela percebe, até a nossa alma, que é cretina, que é safada, ela percebe que aquele ciclo que era para ser de bênção, se tornou um ciclo comum, ou até mesmo de maldição. Então, por isso que a palavra do Senhor veio desde o início da ministração. Descansa no Senhor, confia nele. Se puder colocar aí de novo o texto, para a gente deixar aqui e a gente ficar, os nossos olhos indiretamente ficar olhando para o texto e a gente gravar isso para sempre. Descansa no Senhor. É a palavra de Deus para essa manhã. Porque quando algo de alguém se torna melhor do que o melhor de Deus para nós, é um sinal de alerta para a nossa vida e para o nosso coração. Às vezes a gente está vivendo algo extraordinário de Deus, só que algo de alguém se tornou melhor do que o melhor de Deus para a sua vida, ou para a minha vida. Isso é um sinal de alerta. Porque não há bênção, quando a gente vive esse processo, não há bênção que nos faça estar 100% feliz. Não há bênção que nos faça estar 100% satisfeito. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. Tem uma outra versão que está dizendo, não se aborreça com o sucesso dos outros. Às vezes a gente está vivendo um ciclo de bênção, seja ele bênção mesmo ou aquele antecipado, e se tornou maldição. E aí chega alguém com uma bênção também. Não estou comparando bênção, porque bênção é bênção, né? Não existe bencinha e bençona. Milagrinho e milagrão, né? Existe milagre, existe bênção, não é verdade? E a gente precisa ensinar isso para a nossa alma. E aí, a gente está lá vivendo um período de bênção, algo bom aconteceu, e aí a gente soube de alguém que está vivendo uma bênção do nosso lado, no nosso caminho. Às vezes até nosso irmão de caminhada. E aí, aquela bênção se torna melhor do que o melhor de Deus para mim. Olha que ilógico, que confuso. Mas é muito comum a gente ver isso por aí. É muito comum a gente se deparar com pessoas, às vezes até a gente mesmo. Quando a gente está vivendo algo ok, algo bom, algo maravilhoso, e aí a gente vê que o irmão do lado também está prosperando. O irmão do lado também está vivendo algo bacana, algo bom. O texto está nos alertando, não se aborreça com o sucesso das outras pessoas. Não se indigne, não se frustre, não se irrite, não se nada. Né? Comemore, celebre. Temos em Caim um exemplo claro de que às vezes o melhor do irmão se torna melhor do que o nosso melhor. Caim é um exemplo clássico da gente olhar e aprender com o erro dos outros, sabe?
aquele famoso ensinamento de mãe, de vó, dos antigos. Sabe, já dizia os antigos. Caim é um exemplo clássico de que, às vezes, o melhor do nosso irmão se torna melhor do que o nosso melhor. Do que o melhor que Deus preparou para mim. Do que o melhor que Deus preparou e às vezes está ali no futuro. Aí acontece o quê? Bora antecipar. Porque se o irmão está vivendo, eu também sou filho de Deus. Também vou viver. Bora no Atacadão comprar morango. Então, quando a gente vai para a palavra ela é toda completa. Porque ela está dizendo, descansa no Senhor e espera nele. Não se aborreça com o sucesso do seu irmão. Não se aborreça com o sucesso do coleguinha. Só que esse descansa no Senhor, espera nele, já é uma palavra que está nos alertando lá em Gênesis. Quando Abel traz o seu melhor, quando Caim traz o seu melhor. Imagina, a gente não está falando de oferta, daquilo que alguém trouxe apenas. Porque para uma pessoa colher, você concorda para mim que é um ciclo de bens? Para uma pessoa que estava dando suor ali, sangue, suor e lágrimas, por uma plantação, para ter um resultado em uma colheita, você concorda que é um ciclo de bênção? Abel viveu um ciclo de bênção daquilo que o pasto deu, certo? Mas Caim também viveu um ciclo de bênção daquilo que a terra deu, do esforço do seu trabalho. E aí Caim deixou que o sucesso do seu irmão fizesse um barulho na sua alma e se tornasse maior do que o seu sucesso. A ponto dele não se importar mais com o que ele ia entregar para o Senhor. A ponto dele entender, poxa, a bênção dele é tão grande que está diminuindo a minha bênção. Abel trouxe o seu melhor, alegrou o coração de Deus. Agora eu estou com raiva. Que eu vou apresentar o meu melhor. Deus não vai nem se importar. E às vezes a gente faz isso com as nossas coisas, com as nossas bênçãos, com a nossa casa, com a nossa família. Sempre a família do outro é melhor do que a nossa família. Sempre o relacionamento do irmão com o pai dele é melhor do que o nosso com o nosso pai. Sempre o relacionamento do nosso irmão com os familiares. Sempre o emprego do irmão é melhor do que o nosso. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a nossa alma está dando sinal de alerta e a gente não está sabendo lidar. Por isso que dia após dia a gente precisa declarar a palavra: descansa no Senhor e espera nele. Por que está batida a minha alma? Por que se perturbas dentro em mim? Confie em Deus, pois ainda o louvarei. E quando a sua bênção chegar no tempo certo, no tempo próprio, você vai poder declarar: ainda o louvarei. Porque às vezes a nossa alma faz um barulho tão grande na nossa mente e no nosso coração que as influências de Caim chegam até nós. As influências ruins de Caim chegam ao nosso coração. A ponto da gente não enxergar que aquilo que o Senhor Deus fez na nossa vida é extraordinário. Não ache que o jardim do irmão, não é assim que o pessoal fala? O jardim do irmão é sempre mais verde? Do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde? É que eu já estou profetizando, é jardim. Grama é grama. Agora jardim é para quem é filho do rei. Não pense que o jardim do irmão é sempre mais verde, mais florescido, mais robusto do que o seu. É uma palavra para mim também.
É uma palavra para minha casa, é uma palavra para minha família, assim como é uma palavra para você, para sua casa e para sua família. Porque quando isso invade o nosso coração, a gente entra em um ambiente muito perigoso. Quando essa influência de Caim invade o nosso coração, de não descansar no Senhor, de não acreditar que aquilo que a gente está vivendo é o melhor de Deus para nós, para aquele tempo, é criada uma lacuna gigante e as nossas bênçãos nunca serão tão boas quanto a do nosso irmão. As bênçãos do nosso irmão nunca serão tão boas quanto do nosso próximo. E aí a gente volta para uma condição de querer novas bênçãos que estão reservadas lá para o futuro. Imagina, você está sem bênção. Você está aí num ciclo mais ou menos. Aí, você até espera, até descansa. Aí você recebe uma bênção. Aí você vê a bênção do seu irmão. Poxa, melhor do que a minha bênção. Esse Deus é injusto. Eu preciso de uma bênção maior. Eu preciso de uma outra bênção porque essa daqui é menor do que a do meu irmão. E eu preciso de uma bênção maior que a dele. Aí a nossa alma entra de novo naquele processo de querer buscar o que está lá reservado para o futuro. A nossa alma não tem uma visão de futuro de uma forma de degrau ou de uma forma linear. A nossa alma ela tem uma visão de futuro assim, ó, bagunçada. Montanha-russa. Ela não está nem aí se ela vai dar um pulo de 10, 15 degraus de uma vez só e vai se desequilibrar e cair. Né? Para quem está fazendo Habitudes, tem uma das aulas que fala sobre o talento. Que o talento nos coloca em lugares altos, em lugares de destaque, mas é o que nos mantém lá? É o nosso caráter. Da mesma forma, é com as nossas bênçãos. Porque bênçãos extraordinárias podem nos levar a lugar alto, de destaque. Só que é a confiança no Senhor, é o descansar nele que vai nos manter lá. Às vezes a gente se encontra triste, deprimido, abatido, porque a nossa alma está inquieta. E aí ela busca uma maneira de satisfação, busca uma maneira de nos gerar prazer e não encontra. Porque não adianta o que a gente faça, se a gente não estiver descansando no Senhor, a gente não vai estar. Não estaremos plenamente satisfeitos. E aí a nossa alma, a nossa carne nunca vai parar. Ela vai ficar assim, às vezes a gente está dormindo, está lá descansando, o sono do justo, aí dá 3 horas da manhã a gente desperta. E se eu fizer isso para alcançar isso? E se eu fizer tal coisa para alcançar essa outra aqui, e aí foi assim, encontrei a solução. Deus me revelou, 3 horas da manhã, que nada, é só a alma. Às vezes a nossa alma, o nosso coração se engana e fala, poxa, Deus me acordou do meu sono, do justo, 3 horas da manhã, e me deu uma solução. Quem nunca? Era 2h55 para ser mais exato. Eu olhei no relógio. É um sinal. O Senhor vai me abençoar e vai ser rápido porque Ele, né? Aí a gente quer usar a palavra para justificar. Vai ter com a formiga o preguiçoso. O Senhor me acordou de madrugada. Vai acontecer. Eu vou ser abençoado porque já tem a solução. Já vou fazer isso, vou fazer aquilo. É natural de ser humano. Eu sou assim, você é assim, o apóstolo é assim. Mas existe uma diferença. É errado ser assim? Responda para mim, é errado ser assim? É errado ser assim? Oh, fala aí, igreja. Não é errado ser assim? Tá certo ser ansioso. Não, então eu vou falar de novo, né? É da natureza humana
a gente querer antecipar as coisas. A gente está insatisfeito com o aqui e com o agora e querer o futuro para agora. É errado ser assim? É errado ser assim? Tem certeza que é errado? Primeiro vocês falaram que não era. Agora estou falando que é. Mas agora eu vou fazer, vamos fazer um debate aqui. Deus errou quando criou a gente? E ele não te criou assim? Então é errado ser assim? Vocês também não se decidem, né, gente? Oh, me ajuda aí. Vamos por lado, vai. Esse lado aqui. É errado ser assim? Aí, a pastora aí, tá trazendo. Então dá uma resposta mais completa. Sabe, lá na quinta série, justifique sua resposta. Talvez é isso, aí vocês me confundem menos. Que eu perguntei a primeira vez, não era errado. A segunda passou a ser, e a terceira já não era mais? Mas é assim que a nossa alma é, sabia? É exatamente desse jeito. Indecisa. Mas o que eu quero te alertar, não é errado ser assim, porque Deus não errou. O errado é permanecer dessa forma. Porque a palavra do Senhor nos alerta, descansa no Senhor e confia nele. Né? Enganoso é o coração do homem, não é? Dele procede e por aí vai. Eu não vou falar para não passar vergonha, porque eu não decorei esse texto. Mas quando a gente nega que a gente é dessa forma, nunca haverá uma solução. Quando a gente não reconhece que a nossa alma está desse jeito, quando a gente não reconhece que a gente tem essa característica, dificilmente haverá uma mudança. Quando nós negamos a nossa característica, a nossa natureza humana, dificilmente haverá mudança. Por isso que eu fiz esse joguinho. É errado ou não é errado? É certo ou não é certo? Porque quando a gente fala é errado, poxa, então eu não sou. Não é? É errado ser desse jeito. É errado ter inveja? Oh, não tem inveja. É errado. Mas, às vezes a gente está lá na nossa semana, que a gente está, sei lá, abrindo a nossa marmita, que foi só com ovo aquele dia. E aí a gente está tão num tempo ruim, que a gente abre a marmita com raiva, aí o ovo voa, cai no chão. Tô destruindo muito o cenário. Aí a gente vai para o Instagram e vê a pessoa no coco bambu. Nossa, meu ovo acabou de cair no chão. E a pessoa está postando que está lá no coco bambu. Não, sexta-feira eu preciso ir no coco bambu, só de raiva. Hoje eu estou muito publi hoje, né? Gente, é que às vezes a gente precisa desenhar para ser mais claro, né? Tem uma grávida ali, ó. Ixi. Não é? Ela pelo menos tem a desculpa, né? Tem que ser agora, senão nasce com o terçol. A gente não tem, gente. Mas, às vezes eu nem sei porque eu entrei nessa questão. Tá. É errado ter inveja do irmão que está lá no canco bubu e a gente aqui com o ovo que caiu no chão? Que vai ter que passar uma água lá, um sal de novo? Não, ninguém tem inveja. Deixa eu, vamos lá. Imagina que um está no Boco Bambu e é o dia que você foi no... Fala um restaurante bom aí, alguém que gosta. Você foi no japonês? Você foi no rodízio japonês, vai. Sukiya? Tá, o Sukiya. Aí você foi no Sukiya e o outro foi no... Dá pra ter inveja um do outro? Entendeu? Agora, quando a gente está lá com o ovo que caiu no chão, que a gente vai ter que passar uma água e um sal e uma pimenta de novo, aí dá pra ter inveja do irmão que está no coco bambu, não é? Não dá? É que você não gosta, né? Ou porque é errado. Mas a gente tem. Quando a gente nega porque é errado, dificilmente a gente vai tratar o sentimento.
Não é? Eu estava falando com os adolescentes já faz um tempinho atrás. Perguntei para eles, é errado você ter raiva? É errado você ter inveja? Todo mundo falou, sim, é errado. Mas, quando a gente fala que é errado, a gente procura não ter. Se a gente procura não ter, a gente vai negar que tem. Agora, quando a gente entende que não é errado nós sentirmos inveja, porque se alguém chegar com uma Ferrari ali, vai saltar aos nossos olhos. Outra publi. Se alguém parar com a Ferrari vermelha ali, não vai saltar aos nossos olhos? Quem gosta de carro? Vai saltar, gente. Para de ser hipócrita e falar que não. É tipo isso. Agora, o errado é permanecer com o sentimento. O X da questão é permanecer com a inveja, é permanecer... Pode deixar aqui que eu vou beber. Não vou derrubar, não. O X da questão é permanecer com a alma inquieta, permanecer sem descansar no Senhor. Quando a gente entende que somos seres humanos e estamos suscetíveis a ter algo, a gente não nega. E é nobre reconhecer. Poxa, eu estou assim hoje, por que será? E aí, quando a gente entende que a gente está dessa forma, a gente entende que a gente precisa mudar. É só aí que a gente vai encontrar uma solução para a nossa amargura, para a nossa inveja, que muitos não têm, para aquietar a nossa alma. Então, primeiro de tudo, nós precisamos reconhecer que somos seres humanos e que somos pecadores. Eu imagino que é um dos motivos do porquê Jesus desceu na Terra na condição humana. Porque se Deus descesse na Terra como anjo, já glorificado, a gente ia falar, é fácil para ele. Ele é Deus, não tem desejo de nada, tem um trono lá, vai sentar, né, no céu, trono de glória. Agora, quando a gente reconhece que somos falhos, quando nós reconhecemos que a nossa natureza humana é pecaminosa sim, a gente começa a abrir a porta do armário para enxergar que tem um negócio ali que precisa sair. A gente começa a entender que tem uma coisinha ali que não está certa e precisa sair. E hoje eu gostaria de que você se colocasse em pé. Se o grupo de louvor puder subir aqui e fazer uma melodia. Porque talvez eu descrevi a condição da sua alma hoje. Talvez eu descrevi a condição da sua alma de ontem. Ou talvez eu descrevi a condição da sua alma de amanhã. Porque final de semana a gente tende a ficar mais alegrinho, né? Feriado ainda. Então não, eu descrevi a condição da sua alma de quarta-feira. Porque vai ter o feriado, você vai estar alegre, uns vão viajar, outros vão festejar, outros vão fazer churrasco, e por aí vai, e ninguém vai olhar para o que está ruim. Agora, talvez eu descrevi a condição da sua alma na quarta-feira. Para alguns 7 horas da manhã, para outros 8, para outros 9. E a palavra do Senhor para essa manhã é: descansa no Senhor e confia nele. E essa palavra a gente não vai simplesmente falar um amém. Essa palavra a gente vai pegar e vai falar: alma, confia no Senhor. Descansa. Por que você está abatida? Não fica assim, não. Pois ainda o louvarei.